começar a falar sobre os complexos, é sobre conjuntos numéricos, né? Então, em geral, quando a gente começa a introduzir a parte de matemática, a gente começa a falar de conjuntos numéricos, a gente fala do conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto em geral que é trabalhado, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? É um conjunto infinito. Tem as operações que a gente vai fazendo com esses conjuntos. A gente faz a operação, as 4 básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Aí quando a gente depois vai avançando um pouquinho, a gente vê, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, né? Aquele Z que pega o 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas também pega números negativos, tá? Então a gente tem números, por exemplo, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, a gente vai colocando ali na reta numérica e vê também esses números, tá? Depois, nós falamos também de um outro conjunto numérico que são os números racionais. Quando a gente fala dos números racionais, a gente começa a falar sobre frações, tá? Então a gente começa a utilizar frações, meio, 1/3, 2/3, né? E a gente começa a fazer também operações com essas frações, entender o que é a fração de uma coisa, né? O todo, a parte, vai brincando também com essas operações, tá? Depois a gente vai conhecer um grupo que nós chamamos de conjunto de números irracionais. Quem são os números irracionais? Números irracionais são aqueles números que a gente não tem um fim quando a gente começa a escrever. Por exemplo, pi 3,1416, e aí não acaba mais, né? Outro número, por exemplo, é o raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, 42, não acaba. Raiz de 3 também é um outro exemplo de número irracional, né? Então a gente tem alguns números que a gente começa a trabalhar que são chamados números irracionais, tá? Não confundir números irracionais com dízimas periódicas, como por exemplo 0,33333, né, e tal, né, que aí é uma outra questão, tá bom? Mas a gente vai ter os números irracionais. E depois a gente começa a falar muito dos números reais, né, aquele Fzinho, reais, tá? Do número real. A gente encontra, em geral, a descrição do número real, em geral, nas definições. Você pega a definição, né, de alguma coisa, seja um número real e tal, se você já se deu o trabalho de ler uma definição do que é uma coisa, do que é uma outra coisa, você vai ver ali a questão dos números reais sempre presentes, tá bom? E o que são, por exemplo, os números complexos? É basicamente o que a gente vai compreender aqui hoje, tá bom? Eu espero, né? Então, assim, os números complexos, eles vieram à tona, eles nasceram na matemática, porque os números reais não davam conta de representar algumas situações, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, uma equaçãozinha, tá? Uma equação do segundo grau, e a gente vai aqui tentar resolver, tá? Então, ó, por exemplo, você tem a equação x² mais 6x mais 10 igual a 0, ok? Vamos resolver aqui essa equação, tá? Há quem faça por soma e produto, que não seria aqui recomendado, e a gente vai ver já por quê, né? E também há uma outra possibilidade aqui, que em geral muita gente usa, que é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Então o que acontece? Se por acaso alguém de repente não viu isso, a gente pode voltar em outro momento e dar uma revisada, tá? Mas a gente precisa aqui dar uma sacudida aí, tá? No que a gente precisa aí para as provas que estão chegando. Então o que acontece? Olha só. Uma equação do segundo grau, como é que a gente resolve? Eu tenho o delta, né, que é aquele b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? E aí eu vou utilizar, usando Bhaskara, seria isso aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu vou só fazer um lembrete aqui, tá? Qual é o lembrete? Que na equação do segundo grau, ela vem sempre nessa fórmula, olha, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o a é sempre o número que está com x ao quadrado, está colado com x ao quadrado, é o a.
O B é um número que está com x e o C está sozinho. Tá? Essa equação aqui, por exemplo, ó, quem seria o A aqui nessa equação? X ao quadrado é o x ao quadrado. O A é quem está junto com o x ao quadrado. Quem é que está junto com o x ao quadrado ali? Então, mas quem está com x é o B. Quem está junto com x ao quadrado? 1, não é isso? Eu não estou vendo ninguém aqui, né? Acho que vocês olharam para o x ao quadrado e falaram, quem é que está aí? Eu não estou vendo ninguém, né? Mas quando você não vê ninguém, é porque está implícito 1 aqui. Tá bom? Então, porque aqui eu tenho 1. Então, o meu A, nessa equação, o meu A é igual a 1, ok? O meu A é igual a 1. Beleza? Quem é o meu B? 6, ok? Então, o meu B é igual a 6. Quem é o meu C? Meu C é igual a 10. Aí eu vou começar usando essa forma aqui, é o primeiro passo, para a gente começar a resolver, que é o delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Ok? Então, olha só. Usando o delta, o meu delta... C é 0? Oi? C é 0? Opa, obrigado. Eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Eu tenho essa devência, tá? Vocês me ajudem, por favor, tá? Eu tenho mania de escrever, de falar uma coisa e escrever outra, tá? Então, olha só. Então, C é 10. Então, o meu delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? Então, vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o A? E quem é o C? 10. Ok. Aí, vamos lá. O meu delta é igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é quanto? Se alguém falar 12, a gente se estressa aqui, tá? É 6 vezes 6, tá? Não faz 6 vezes 2 não, por favor, tá? Te peço encarecidamente, tá? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, tá? Então 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é igual a 36, não é isso? Então, ó, 36 menos, vamos lá, 4 vezes 1 vezes 10. Aqui não precisa nem preocupar com o sinal. 4 vezes 1, quanto é que dá? 4. 4 vezes 10? 40. Agora, uma coisa, ó. Delta é igual... Dá 36 menos 40. Menos 4, né? Por quê? Menos indica uma coisa que eu estou devendo, 36 que eu estou pagando. Então eu estou devendo 40 e paguei 36. Paguei tudo? Não paguei tudo, ainda estou devendo 4. Então por isso que é menos 4. Ok? Vamos lá. Feito isso, ó, o meu delta deu menos 4. Quando a gente está resolvendo a equação no segundo grau, e aí a gente chega no delta igual a menos 4, o professor, por exemplo, coloca assim, calcule nos números reais, no conjunto dos reais, as soluções para a equação. Aí você vai lá fazer, quando você chega ao menos 4, o professor, para. Deu negativo, não tem solução real. Esquece. Se o delta der negativo, não tem solução real. Por que que fala isso? Porque olha só, você concorda que depois esse menos 4 vai entrar aqui na fórmula? Aqui não tem um raiz de delta aqui? Então o valor que eu calculei aqui, depois ele vai entrar aqui. Né? Porque eu vou fazer o menos o B, que é o 6, mais ou menos raiz de delta. Esse raiz de delta vai entrar o menos 4. Então vai entrar o quê? Raiz de menos 4. Vamos pensar, quem é a raiz de menos 4? Raiz de menos 4 é um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Esse número existe? A gente tem, por exemplo, 2. 2 vezes 2 dá 4. É isso? Dá 4. E se for menos 2? Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Ou seja, a gente não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor de menos 4. Então aí a gente, por conta disso aqui, o que a gente diz? Aí a gente vai lá e coloca aqui, não existe solução real, né? Não existe solução real para essa equação aqui. Aí a gente para por aí. Bom, isso a gente faz até o momento que a gente não sabe o que são ou quem são os números complexos. Por quê? Quando aparecem os números complexos, a gente vai ver que nos reais pode não ter solução.
Mas nos números complexos, isso vai ter solução. Tá bom? Então aí, a gente vai começar a construir aqui o que seria os números complexos, ou o que são os números complexos. E a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é uma unidade que a gente traz para o conjunto dos números complexos, que é o i elevado ao quadrado, tá bom? E a gente vai falar aqui dessa unidade. Então, lá sobre a unidade imaginária, tá? Definimos aqui os complexos como a mais bi, tá? Esse a mais bi, sendo a e b pertencentes aos reais, tá? Então a gente vai ter a mais bi, tá? A vai ser um número real, tá? Esse b também vai ter um número real, só que ele vai carregar uma unidade que a gente vai chamar de unidade, aquela unidade imaginária, tá? Então, por exemplo, esse a aqui nós chamamos de parte real. E aqui, parte imaginária. Ok? Então, parte real e parte imaginária, tá bom? Então, assim, sempre será dessa forma. O que acontece é que nós teremos operações com esses números, tá? Nós temos uma série de operações com esses números que podem ser feitas. Por exemplo, operação de adição, subtração, multiplicação, tá? Existe também uma ideia que é a ideia de divisão, que depois a gente pode desenvolver, mas basicamente a gente vai ver aqui rápido, né? O nosso tempo aqui é precário. Então o que acontece? A gente vai ver aqui algumas operações como de adição, subtração, tá? E multiplicação também. Então, vamos supor, adição e subtração de complexos. De números bom, e tem uma coisa que eu só, em geral, aqui eu não coloquei, tá? Que em geral é se A mais B a gente iguala a uma letra, que em geral a gente iguala a letra Z. Então a gente diz, por exemplo, que Z é igual a mais BI, tá? Tá? Que não vai fazer grande diferença aqui para a nossa análise, mas é importante a gente entender que isso aqui costuma existir. Então, ó, por exemplo, ó, digamos que eu tenha dois números complexos, ó, seja Z igual a 3 mais 5i e W, um outro número complexo, é W igual a 7 mais 8i, tá? Então tem dois números aqui, esse aqui é um exemplo, tá? De adição e da subtração. O que acontece? Eu quero, por exemplo, calcular quanto é Z mais W, tá? Então, quanto é Z mais W? Quem é o Z? 3 mais 5i. E quem é o W? 7 mais 8i. Então, basta a gente fazer isso aqui agora, tá? Então, ó, 3 mais 7 dá quanto? 10. E 5i mais 8i, isso aí, 13i. Ok? Então isso aqui parece muito aquelas operações que a gente faz com um x mesmo, né? Quando tem uma incógnita ou uma variável x, a gente vai brincando com esses valores, né? Agora, por exemplo, o mais é tranquilo, né? Vamos fazer agora, z menos w, ó. Z menos w. Como é que ficaria o z menos w? Quem é o Z? 3 mais 5i. Isso. Menos, com o sinal de menos a gente tem que ter um cuidado. Tá? Porque, ó, vai ficar, ó, menos. Quem é o W? Mais. 7 mais 8i. Então vai ficar, ó, menos, ó, 7 mais 8i. Então eu tô fazendo o quê? Z menos W. Mas quando eu tenho um sinal de menos, esse sinal de menos acaba alterando os outros sinais aqui. Tá? Então o mais é mais tranquilo com isso, o mais é mais, né?
Agora a subtração, eu tenho que ter um certo cuidado com ela, tá? Então aqui, ó. Então aqui vai ser, ó, 3 mais 5i. Agora aqui, ó. Aqui vai ser qual é o sinal que vai prevalecer? Aqui é mais, aqui é menos. A gente faz aqui a regra da multiplicação. Menos e mais vai ser menos 7. Menos e mais vai ser menos 8i. Então acaba que o sinal de menos altera todo mundo que está aqui. Tá bom? Então aqui, ó, ficou, ó, 3 menos 7. Quanto é 3 menos 7? Vai dar negativo, né? Porque eu estou devendo 7, paguei 3. Então vai dar menos 4. E agora, 5i menos 8i. Estou devendo 8, mas paguei 5, né? Paguei tudo? Não paguei tudo, fiquei devendo 3, não é isso? Então, ó, menos 3i. Então, o z menos w é igual a menos 4 menos 3i. Ok? Então, a gente pode fazer adição, subtração, tá? Vamos logo falar aqui da multiplicação. Olha só, na multiplicação, o que acontece? Ó, eu tenho, por exemplo, z igual a 3 mais i e w igual a 5 mais 2i. Ok? Vou multiplicar esses números. Então, eu vou fazer... Tá fora ali? Deixa eu só ajeitar aqui, então. Foi? Foi? Então, eu vou fazer... Tá aparecendo, mas não vai voltar. Então, eu vou fazer z vezes w, tá? Agora foi? Então tá, obrigado. Aí o que acontece? Eu vou fazer z vezes w. Então aqui vai ser, ó, z vezes w. Ou seja, eu vou pegar o z e vou multiplicar por w. Então, aqui quem é o z? 3 mais i. Então, eu vou pegar o 3 mais i, que é o z, e multiplicar por w, que é 5 mais 2i. Aí a gente tem uma coisa aqui chamada propriedade distributiva, né? Que eu tenho dois termos multiplicando por dois termos. Então eu vou pegar, ó, esse vai por esse e por esse. E esse vai por esse e por esse. Então, ó, z vezes w é igual, vamos lá, esse vem por esse e pelo outro, ó. 3 vezes 5 dá quanto? 15. 3 vezes 2i. 3 vezes 2, 6. E aí vem o i, né? Agora aqui, ó, i vezes 5. 5i, né? i5 ou 5i. Vou mandar 5i, que em geral a gente bota o número primeiro. Agora aqui, ó, i vezes 2i. 2i ao quadrado. Porque vem i vezes i, né? I vezes i é a mesma coisa que x vezes x. É x ao quadrado, i vezes i ao quadrado. Então, olha só. Aí o que acontece aqui, ó? 15. Ó, ficou 15 aqui. 6i mais 5i dá quanto? 11i mais 2i ao quadrado. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Que coisa é essa? Quanto vale o i ao quadrado? Não vale menos 1? Então eu posso substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, em vez de ver isso aqui como 2 vezes i ao quadrado, eu posso ver isso aqui como 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar um menos 2. Ou seja, quando eu encontrar o i ao quadrado aqui, o que eu posso fazer? Eu posso sumir com ele, basicamente inverter o sinal aqui. Tá? Porque estamos multiplicando por menos 1. Então aqui, ó, vai ficar, ó, 15 mais 11i mais 2 vai ficar menos 2. 15 menos 2, 13 mais 11i. Então, na multiplicação, a gente vai ter que ficar atento a isso. Às vezes, quando vai aparecer o i ao quadrado, i ao cubo, i à quarta, aí quando aparecer o i elevado a algum expoente, né, se for algum mesmo, vai ficar só o i sozinho. Então, por exemplo, 11i é o próprio i. Mas se aparecer i ao quadrado ou i elevado a algum outro número, a gente vai poder pegar e fazer essa transformação, tá bom? Lembrando que i elevado a 0 é 1, depois vem o i, menos 1 e menos i, tá?
O que acontece? Então, aceitou por convenção. O que é convenção? Convenção é uma coisa que os matemáticos se reúnem e resolvem aceitar aquilo ali, tá bom? Então vamos aceitar a partir daqui essa regra. Que para esse tipo de coisa vale isso. Entendeu? Por quê? Porque nem sempre algumas coisas têm aplicabilidade dentro de alguns aspectos da matemática, né? Ou melhor, às vezes a coisa tem uma aplicação direta, mas que você não tem uma expressão matemática perfeita para determinadas coisas, né? Então aí a gente às vezes gera algumas convenções. Na física, por exemplo, você vê o tempo todo, né? Alguma convenção, principalmente ligadas a medidas e tudo mais, tá? Então olha só, então a gente vai ter uma convenção. Que convenção é essa? É de uma unidade imaginária que é o chamado I, tá bom? Que é o I. Como é que funciona essa ideia do I? Esse I é um númerozinho meio diferente, tá bom? Esse I, ele é o seguinte: I ao quadrado é igual a menos 1. Se você tentar obter um número real aqui, você não consegue. Porque qual é o número que elevado ao quadrado vai dar menos 1? Na verdade, nenhum número elevado ao quadrado vai dar um número negativo, né? Se a gente pegar um número qualquer, que a gente sabe, dos reais, e elevar ao quadrado, vai ser positivo sempre. Ah, mas esse número é negativo. A gente viu ali o caso. Por exemplo, menos 2 ou menos 3. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Aí menos 3 vezes menos 3, sinais iguais, vai ficar positivo. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9 positivo. Então a gente não consegue, no campo dos reais, encontrar um número, tá, que elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Ou melhor, perdão, um número negativo. Tá? Mas, portanto, no entanto, né? Quando a gente pega, a gente aceita que o I ao quadrado é igual a menos 1. É a primeira coisa. I ao quadrado é igual a menos 1. Tá bom? Vou botar só o pontinho aqui do I. Tá? Então, olha só. Se I ao quadrado é menos 1, essa aqui é a convenção. Ou seja, a gente aceita. Aceita que dói menos, ok? Então, quem é que vai ser, por exemplo, I elevado à terceira potência? Quanto vai dar? Vou fazer, ó. I elevado a 3, eu não posso abrir isso aqui e dizer que I elevado a 3 é igual a I ao quadrado vezes I? Por quê? Porque aqui eu posso aplicar uma mesma base, não é isso? Uma mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Aqui eu tenho expoente 2, aqui eu tenho expoente 1. Então, se eu for operar isso aqui, vai dar exatamente I elevado ao cubo. Né? I ao quadrado vezes I. Então, olha só. Quem é o I ao quadrado? Não é o menos 1? A gente não admitiu isso? Então, eu pego I ao quadrado, ele é igual a menos 1 vezes I. Aí, menos 1 vezes I vai dar quanto? Menos I. Tá? Isso aqui é a mesma lógica da operação com números racionais mesmo. Melhor, com números reais. Por exemplo, se aqui fosse x, né? X ao quadrado, x ao cubo é igual a x ao quadrado vezes x. Aí, se o x ao quadrado valendo menos 1 vezes I vai dar o menos aqui. Se fosse x, daria o menos x. Tá? É a mesma operação, isso aqui não tem nada de novo. Tá? Agora só, uma outra coisa. Quem seria, então, o I elevado à quarta? O I elevado à quarta, você concorda comigo que eu posso abrir esse I elevado à quarta como I ao quadrado vezes I ao quadrado? Sim. Né? Porque é a mesma coisa do de cima, só mudou aqui o expoente. E quem é I ao quadrado? Menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, ok? Menos 1 vezes menos 1 dá quanto? 1, né? 1 vezes 1, 1, menos positivo. Então isso aqui vai dar 1. Vamos lá então, olha só. Vou fazer um resumão aqui, tá? Eu sei que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Só que olha só, voltando aqui, ó. Vamos começar colocando assim, ó, I elevado a 0. I elevado a 0 vai dar quanto?
vai manter aquela regra, que o número elevado a zero ele vai ter que dar 1. Né, cara? É que todo número elevado a zero é igual a 1, vai continuar servindo aqui para o i. Então, se ele está elevado a zero, eu vou dizer que ele é igual a 1. Quanto é que vai ser o i elevado a 1? Vai manter também aquela regra. O número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá bom? Então, i elevado a 1 é igual a i. E agora, quanto é i elevado ao quadrado? Menos 1, ok? Menos 1. Quanto é i elevado a 3? I ao quadrado vezes i. Não, menos i? I ao quadrado vezes i. Que vai dar quanto? Menos i. Menos i. E quanto é i elevado à quarta? Deu I ao quanto? quadrado vezes i ao quadrado, que dá 1. Que dá 1. Então, olha só, a gente tem uma lista, ó. 1i menos 1 menos i. Tá? De novo, falei uma coisa e escrevi outra. Tá? Então, 1i menos 1 menos i. Se eu fosse fazer i à quinta, por exemplo, ó, i à quinta. I à quinta eu poderia fazer como? I à quarta vezes i, por exemplo. I à quarta eu já vi que é 1 vezes i. 1 vezes i vai dar o i. Então, se eu for fazer i à quinta, vai dar i. Se eu for fazer i à sexta, vai dar o quê? Vai dar i ao cubo vezes i ao cubo. Ou seja, vai dar menos i vezes menos i, vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então, i à sexta é igual a menos 1. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui? O quê? Eles começam a repetir. Olha só. 1i menos 1 menos i. Depois vem quem? 1i menos 1. Quem seria o próximo? Menos i. De fato, né? Porque, ó, i à sexta vezes i, menos 1 vezes i, vai ter que dar menos i de novo. Então, isso aqui vai se repetindo. Sempre nessa sequência, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Aí, por exemplo, aí, né, falando do i, se eu perguntar para você quanto é o i elevado a 214, quanto é que daria o i elevado a 214? Reparou que tem uma repetição, não é isso? Tem um padrão que vai se repetindo nos resultados desses expoentes da unidade imaginária i, né? Então, só que recapitulando, se eu tenho i elevado a 0 vai ser igual a 1, se eu tenho i elevado a 1 é igual ao próprio i, se eu tenho i elevado ao quadrado, na definição, é menos 1, se eu tenho i elevado ao cubo, é igual a menos i. Aí a gente vai vendo que isso vai se repetindo. Quando chegar a 1 quarta, 1 quinta, 1 sexta, vai repetir esses resultados. 1i menos 1 menos i. Então, como a gente percebeu, né, se eu tenho, por exemplo, um i elevado a 214, foi esse número, né, que a gente escolheu, basta a gente pegar o expoente e dividir por 4, né? E aí o resto que der vai ser o expoente, basicamente, que a gente está procurando para saber qual é o valor, tá? Então, olha só, pego 214, vou dividir por 4. Né? Então, pego aqui o 21, 4 vezes 5, 20, é isso? Então, ó, sobra quem? Sobra 1, não é isso? E aí eu venho aqui embaixo o 4, né? 4 vezes 3, que é igual a 12, não é isso? Então, 4 vezes 3, 12. Sobrou quanto? 2. Então, se sobrou 2, esse é o expoente que eu vou usar, né? Então, i elevado a 214 é igual a i elevado ao quadrado. E quanto é i ao quadrado? Menos 1, conforme a definição. Então, i elevado a 214 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado, ok? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa, assim, tá atento, tá bom? Então, a gente vai fazer agora aqui uns exercícios com esses expoentes, tá? E aí, depois a gente vai partir para algumas outras definições, que é a definição do número complexo em si, ok? E o que é o conjugado do número complexo, tá? O conjugado de Z, tá? Então, olha só, seja A igual a mais BI, tá? Então, eu tenho número complexo normal, né, aquele formato, A mais BI.
Ok? Parte real, parte imaginária. Chamamos de conjugado BZ. Então, para dizer que o número é o conjugado, dizemos que é esse aqui, ó. Z com esse traço em cima, que a gente gosta de chamar de Z barra. Z barra é igual a A menos BI. Ou seja, basicamente eu alterei o sinal da adição pelo sinal da subtração, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um número complexo, que é Z igual a 3 mais 4i, quem vai ser o conjugado desse número? O conjugado é igual a... Um de cada vez, por favor. Oi? 3 menos 4i, né? Então, 3 menos 4i. Cara, é difícil isso aqui? Moleza. Molezinha, tá? Então, eu vou dar só mais um exemplo aqui, ó. Então, você tem o Z igual a raiz de 2 mais 3i. Quem é o conjugado desse miserável aqui? Hã? Raiz de 2 menos 3i. Ok? Então, basicamente, isso aqui é o conjugado de um número complexo. Ok? Vamos ver aqui para que isso serve já já. Tá bom? Aqui, vamos ver no que o conjugado vai nos auxiliar. Digamos que eu tenho complexo assim, ó. Seja Z igual a 3 mais 2i e W igual a 5 mais 7i, por exemplo. Tá? Vamos dizer assim, ó, calcule Z sobre W. Tá? O Z dividido por W. Uma fração, né? O Z sobre o W. Né? Aí o que acontece, ó. Quem é o Z? 3 mais 2i. Quem é o W? 5 mais 7i. Como é que eu calculo isso aqui agora? Como é que eu faço isso aqui? Bom, isso aqui em geral não fica com esse formato, tá, gente? Não fica. Se ele pedir uma divisão, em geral não vai ficar assim. Porque em geral sempre procura tirar o i aqui do denominador. É igual aquelas raízes que sempre procura tirar a raiz do denominador, né, a racionalização. Então, no caso aqui dos complexos, em geral também sempre procura tirar o i daqui. Como é que a gente vai tirar o i? A gente pega o denominador e multiplica pelo conjugado. Tá? Ou seja, quem é o denominador? Não é W? Então, eu vou multiplicar aqui pelo conjugado de W. Quanto vai ser? 5 menos 7i. Não é isso? Eu troquei, né? Ficou mais e ficou menos aqui. Se eu multiplicar aqui por 5 menos 7i, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar em cima por 5 menos 7i também, porque para manter a proporção da fração. É isso? Então aqui eu também vou ter que multiplicar por 5 menos 7i. E aí começa a nossa maravilhosa brincadeira. Olha só, a gente tem duas distributivas para fazer aqui, a de cima e a de baixo. Vou começar pela de baixo porque ela é mais fácil, porque a gente lembra lá, que a gente já viu, que é o que? A soma pela diferença, um produto notável. Não é isso? Então, aqui o que a gente faz? Ó, aqui não é mais, aqui não é menos? Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, não é isso? Vamos ver como é que isso vai ficar aqui, ó. Tá aparecendo aí, não tá? Então, olha só. 5 mais 7i vezes 5 menos 7i. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar igual a 5 ao quadrado, primeiro ao quadrado, não é isso? Menos o segundo, que é o quê? 7i ao quadrado. Que vai ser igual 5 ao quadrado a quanto? 25 menos, olha só, 7 ao quadrado dá quanto?
7 vezes 7 dá 49. Quase lá. I elevado ao quadrado é igual a I ao quadrado. Só que um detalhe. Qual é o detalhe? Esse I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Não posso esquecer disso. Então ele vai inverter esse 49 aqui. Não é isso? Então aqui vai ficar o que, ó? 25, em vez de menos, vai ser mais 49. E some, né? Porque eu já multipliquei por menos 1. 25 mais 49, quanto é que dá isso aqui? 74. Então, essa multiplicação aqui deu quanto? 74. Tá com I aqui? Sumiu o I. E agora, para finalizar, o que a gente vai ter que fazer? Fazer a distributiva desse cara aqui em cima. Ok? Então, vamos lá. Indo aqui para cima, deixa eu passar um espaço aqui para a gente fazer. Ó, 3 mais 2i, que multiplica 5 menos 7i. Essa distributiva aqui tem que ter mais atenção, né? Então, olha só, né? É mais, é menos, mas não são os mesmos valores. Então, a gente vai ter que fazer, né, aquela distribuição, ó. Esse por esse por esse. Então, vamos ver quanto é que dá. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Vai aqui, ó. 3 vezes 7 dá quanto? 21. Então, vai ser mais ou menos? Menos. Aqui, ó, menos, né? Então, ó, menos 21i, ok? Agora vamos pegar, ó, esse por esse, ó. 2 vezes 5 dá quanto? 10. 10 o quê? I, né? Tá com I ali. E agora, ó, 2 vezes menos 7 dá quanto? 14. Negativo, né? Porque os sinais são diferentes, ó. Então, menos 14, só que vai ser o quê? Ao quadrado. I ao quadrado. Se o I vai ficar ao quadrado, eu já boto aqui mais 14 direto, porque eu sei que I ao quadrado vai inverter o sinal, ok? Só pulando aqui um passo já. Então, aqui, ó, ficou como aqui, ó? 15 mais 14, quanto dá 15 mais 14? 29. 29. Agora, menos 21 mais 10. Estou devendo 21, paguei 10, ou seja, estou devendo 11i. Então, essa parte de cima deu 29 menos 11i. Então, aqui vai ficar, ó, 29 menos 11i. Em geral, é essa forma que aparece. Que a gente tira o i do denominador, e para tirar o i do denominador, a gente vai fazer o quê? O conjugado, lembrando, soma pela diferença, aplicando, fazer a distributiva em cima, e ok, essa parte do abraço ser feliz, tá bom? Gauss, nós vamos pegar os valores, tá, dos números complexos e representar no plano cartesiano, tá bom? Então, olha só, aqui eu vou ter o eixo 2. Esqueci de novo. Números reais e os imaginários, tá? Então é basicamente isso, é isso mesmo, tá? Então olha só, os reais e os imaginários. Por exemplo, eu tenho que o Z é igual ao A mais BI, ok? Como é que eu vou representar esse valor A mais BI aqui no meu plano cartesiano? Eu vou lá no A. O A vai ser sempre o número que está aqui no eixo dos reais, ok? Vou lá no meu imaginário, tá? E vou caçar o B. O B. Tá? E aí eu ligo os pontos. Esse ponto aqui, basicamente, vai representar o meu Z igual a A mais BI. Ok? Então vamos lá, ó. Vou dar aqui um exemplo, ó. Z igual a 5 mais 2i, por exemplo. Então, Z igual a 5 mais 2i, tá? Vou fazer aqui o meu plano cartesiano, tá? Então, aqui é o eixo dos reais e aqui do imaginário, tá? Então, olha só, é 5 mais 2i. Onde está o 5 aqui nos reais? 1, 2, 3, 4, 5. E tenho 2 aqui no imaginário, 1, 2. Então, aqui está o meu Z, representando o 5 mais 2, tá? Obviamente, esse número também pode ser negativo, por exemplo, pode ser menos 3,
mais 7i, por exemplo, e o menos 3 vai ficar para lá, né? Só que a gente está só facilitando aqui na representação com uns exemplos, tá bom? Então, olha só, no plano de Arlen-Gauss, é importante a gente entender uma coisa. Entender que, vamos pensar aqui em duas coisas aqui, que é o seguinte. Eu tenho um determinado ponto, C igual a A mais BI. Então, esse ponto aqui representando esse complexo A mais BI. Então, digamos que a gente é no primeiro quadrante. Eu tenho duas formas de chegar até esse ponto aqui. Duas formas básicas. Uma forma que eu posso chegar nesse ponto é dando o endereço das coordenadas, né? A nos reais, B nos imaginários, e você faz lá o encontro e faz a bolinha. Isso é uma forma de a gente chegar naquele ponto que eu quero. Uma outra forma de eu chegar nesse ponto, alguém imagina uma outra forma de eu chegar nesse ponto ali? Além dessa, dando os endereços? E não vai ser exatamente um mais o outro. Uma outra forma, que assim, talvez assim, a princípio seja um pouco complicado imaginar, mas quando a gente pensa, a gente talvez consiga chegar, é o seguinte: eu posso definir o tamanho de um segmento, tá? Então eu tenho um segmento, eu tenho o tamanho dele. Eu defino o tamanho do segmento e defino o giro que ele vai dar para chegar aqui. É uma outra forma de chegar aqui também. É eu ter um determinado tamanho, que eu vou girar uma determinada quantidade, um determinado grau, e eu vou chegar exatamente aqui nesse ponto. Porque quando eu tenho Z igual a A mais BI, eu tenho um número que saiu daqui e chegou aqui, né? Tem o endereço. Mas aqui eu não tenho um determinado grau que foi para chegar até aqui. E daqui até aqui eu também não tive um determinado tamanho. Então eu posso pensar na chegada desse ponto como essas ordenadas, mas eu também posso pensar como um tamanho de um determinado segmento que girou e chegou naquele ponto. Tá? E aí o que acontece? Por que eu estou comentando isso? Eu estou comentando isso para a gente entender o seguinte, que a gente pode chegar ali através de uma outra forma. Essa forma que nós vimos aqui, desde o começo, que é Z igual a A mais BI, é a forma algébrica do número complexo. Mas tem uma outra forma que nós chamamos de forma trigonométrica. E qual é a forma trigonométrica? A forma trigonométrica, eu basicamente vou determinar um tamanho de um segmento e um ângulo com o qual eu vou fazer o giro desse segmento para alcançar exatamente aquele ponto. Então, duas coisas que eu gostaria aqui de comentar. Primeiro, o tamanho desse segmento, nós damos um nome. Que nome é esse? Ele chama-se módulo. É o tamanho do segmento, mas não basta saber o tamanho do segmento. Eu também tenho que saber quanto esse segmento vai girar para chegar no ponto que eu quero. Por exemplo, eu marquei um ponto aqui. Daqui para cá, esse segmento tem um tamanho, não tem? Tem um tamanho. Mas eu tenho que saber quanto ele girou, aí eu tenho que definir de onde ele começou a girar, né? E a partir de onde ele começou a girar, quanto ele girou para chegar naquele ponto aqui.